Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor no propósito de aprender mais da sua palavra, daquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Sábado não fizemos a nossa live, né? Não tivemos a live por motivo maior, né? E nós estamos retornando hoje, graças a Deus, né? Esse é o nosso momento devocional, um momento agradável, um momento na presença do Senhor, na presença de Deus. E nós sabemos que Deus sempre tem uma palavra adequada para as nossas vidas, sempre tem uma palavra certa, uma palavra ideal para o nosso caminhar diário, uma palavra sempre no momento certo, uma palavra sempre direcionada ao nosso coração. E nada melhor do que buscar essa palavra, buscar aprender dessa palavra, nada melhor do que depender desse momento de comunhão com Deus, desse momento de caminhar com o Senhor. É muito gratificante para todos nós. Então nós devemos repetir sempre, não somente repetir esse momento de comunhão, esse momento devocional, mas, como eu sempre falo, compartilhar também a palavra de Deus para outras pessoas, outras famílias que precisam tanto da palavra de Deus. Esse vídeo vai estar no canal do YouTube, na página do pastor Jadson Cunha, logo após encerrar esse momento aqui. Então eu tenho feito sempre isso, algumas pessoas têm ido lá no canal do YouTube, têm compartilhado, têm levado adiante e esse é o nosso propósito. Nosso propósito é receber a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus, né? Tá sempre compartilhando aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus fala ao nosso coração. Então nós recebemos de graça e de graça nós distribuímos, né? De graça nós damos também. Então nada melhor do que fazer isso. E nós devemos repetir sempre esse ato. Eu recebo muitas mensagens na parte matinal, vocês sabem que eu envio pão quente, e também recebo muitas mensagens gratificantes, mensagens edificantes de várias pessoas, inclusive o próprio pão quente eu recebo de volta, né? Graças a Deus por isso também. Bom, outro fato interessante é que nós devemos fazer também esse trabalho, não é? Não somente o pastor Jadson, outros pastores fazem, mas todas as pessoas devem fazer esse trabalho de divulgação da palavra de Deus, estar sempre que possível divulgando, falando, pregando, ensinando. É nossa missão ir em frente e pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? Sem mais delongas, antes de mais nada eu quero agradecer a todos que já estão aqui presentes, já tem um grupo bom presente aqui assistindo, acompanhando a live. Sei que muitos aí vão compartilhar, muitos vão ficar até o final. Então eu quero compartilhar com vocês nesta noite o versículo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, apenas o versículo 8 do Evangelho de Mateus. Mateus 5 é o início do Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 8. É um texto bem conhecido de todos. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que palavra abençoada, palavra de Jesus Cristo. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. É interessante essa colocação de Jesus Cristo, essa bem-aventurança que diz respeito ao coração. Mas o que Jesus quer dizer com a palavra coração? O que Jesus estava querendo dizer usando essa palavra, usando essa colocação sobre o coração? Sabemos que o coração bíblico, o coração que se encontra na Bíblia, que é citado na Bíblia, se refere ao verdadeiro eu, ao nosso íntimo, aquilo que corresponde a tudo que corresponde ao nosso ego, a tudo que corresponde à nossa vida pessoal. É tudo aquilo que pensa, que considera, que avalia, que resolve, que planeja, que se regozija e também entristece. Esse é o coração bíblico citado por tantas pessoas
o coração citado na Bíblia, em vários textos, tem tudo a ver com esses sentimentos. E nós sabemos também que Deus está sempre testando o nosso coração. Deus sempre testa o coração do homem, porque Deus sempre julga a nossa sinceridade. Jeremias, certa vez, ele declarou que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele trai o próprio homem. Declara que o coração do homem está sempre em dúvida sobre as coisas, principalmente sobre as coisas de Deus. E tem coisas no coração que o homem não entende, que é de dentro do coração, mas que o homem não entende, que só Deus pode ter a resposta certa sobre o nosso coração, sobre aquilo que preenche o nosso coração, aquele sentimento mais profundo, só Deus conhece. Salomão observou que as decisões e as ambições do homem parece que são coisas assim próprias dos seus próprios olhos, que a ambição, a ganância, certos desejos e decisões partem dos olhos do homem, mas o Senhor, ele sonda os corações. Ele pode partir dos olhos, o desejo, a concupiscência, o desejo desenfreado, pode partir dos olhos dos homens, mas o Provérbio 21, versículo 2, diz que o Senhor prova o coração, o Senhor faz prova do coração. É justamente muito comum avaliar nossos caminhos de modo positivo. Nós temos a tendência de avaliar todos os nossos projetos, os nossos caminhos, as nossas ideias, de forma muito positiva. Nós achamos que tudo o que nós planejamos está de acordo com a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, que está dentro daquilo que é o melhor para cada um de nós. Achamos que somos, na realidade, irrepreensíveis. Isso é o coração enganoso que nos diz isso. Muitas vezes nos diz que nós somos irrepreensíveis, não temos falhas, não temos erros e seguimos assim. Mas quando o Senhor faz a luz dele penetrar em nosso íntimo, nós descobrimos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, como Jeremias diz lá no capítulo 17, versículo 9. O coração, na verdade, é a fonte da nossa felicidade. Do ponto de vista bíblico, como eu estou falando, do ponto de vista bíblico, o coração é a fonte dos sentimentos, é a fonte da vontade, dos desejos e tudo aquilo que nos leva a certas atitudes, a certos procedimentos. Jesus afirmou que o que contamina um homem não é o que sai da sua boca, mas aquilo que sai de dentro do coração. Não é aquilo que nós falamos, não é aquilo que nós balbuciamos, não é? Mas sim o que sai de dentro do coração. Está em Mateus 15, versículo 18. O coração impuro pela queda adâmica, esse coração é uma fábrica de maldade. Nosso coração é uma fábrica de maldade e gera por conta própria atitudes pecaminosas como difamação e intrigas gerais. De todo tipo de intriga parte do coração. E pelo menos 3 questões fundamentais nós devemos observar nas palavras de Jesus para purificar o nosso coração. E Jesus, eu vou repetir o versículo, e Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Em primeiro lugar, temos que ter obediência a Deus. A lei dos mandamentos foi cumprida por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Toda a lei, todo o peso da lei, todo o fardo da lei foi cumprido através do sacrifício de Jesus Cristo e suas penalidades, assim sendo, foram canceladas. Mas a lei do Espírito Santo, a lei do Espírito que habita em nós, a lei do Espírito que sonda nossos corações, continua em pleno vigor, continua em plena atividade. A obediência, então, resulta de um desejo maior de fazer a vontade de Deus. Um desejo que vem de dentro de fazer a vontade de Deus, fazer a vontade não por conta própria, mas pela vontade própria de Deus, pela vontade direcionada de Deus. E quando obedecemos a Deus, quando dedicamos nossa vida a obedecer a Deus, nós descobrimos satisfação, uma satisfação assim extraordinária de comunhão, uma satisfação extraordinária de aceitação de Deus. É quando nós descobrimos que nós não estamos sós,
que nós não estamos caminhando sozinhos, que o nosso coração não está abandonado, que o nosso coração não está entregue aos nossos próprios pensamentos, mas está direcionado por Deus. A graça salvadora é gratuita, nós sabemos disso, mas o preço foi altíssimo. Para nós termos a graça, Jesus pagou um preço muito alto por cada um de nós. E Jesus mesmo, ele chega a contar uma parábola assim, interessante ligada ao coração, e que um comerciante de pérolas que deveria vender tudo que tinha para adquirir uma pérola de grande valor, algo de valor inestimável. Está lá em Mateus 13, ele conta essa parábola. Ele diz que o homem era comerciante de pérolas, ele encontra uma pérola de grande valor e ele é capaz de tudo por essa pérola, ele vende tudo que tem para adquirir essa pérola. Ou seja, isso aponta para cada um de nós no desejo de fazer a vontade de Deus, de renunciar a muita coisa que está no nosso coração. Não existe a possibilidade de alguém resolver tornar-se cristão, por exemplo, e ao mesmo tempo rejeitar os direitos de Cristo nas nossas vidas. Não há como evitar isso. A partir do momento que nós passamos a ter comunhão com Deus e seguimos os passos de Jesus, nós compreendemos, nós entendemos que todo o direito, toda a soberania de Cristo está sobre nós. Então, esse é o caminho da nossa vida, obedecer a Jesus e reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas, porque o coração é a fonte da felicidade. Em segundo lugar, vem o arrependimento. Em primeiro lugar, a obediência. Em segundo lugar, o arrependimento. Após a primeira pregação evangelista, lá em Atos 2, quando aqueles homens e mulheres receberam o Espírito Santo que desceu sobre eles naquele dia de festa de Pentecoste, aquela grande multidão que estava ouvindo eles falarem, convictos dos pecados que viviam, fez uma pergunta inusitada aos apóstolos: o que faremos então, irmãos, diante disso tudo? Então era um sinal de sofrimento interno, um sinal de peso na consciência, algo estava incomodando o coração daquelas pessoas. E a única solução apresentada foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Algo estava incomodando o coração daquelas pessoas. E nós entendemos que o arrependimento tem que partir do coração. E quando parte do coração é sinal de que a palavra de Deus ocupou seu espaço no coração do homem. E isso é bem claro e nós entendemos disso. O que temos que fazer é levar adiante a palavra de Deus. Temos a missão de pregar a palavra de Deus e levar adiante aquilo que eu falei lá no início dessa live, não é? Então a remissão dos pecados, o perdão envolve também emoção e isso parte do coração. Todo pecado mancha o coração, pode ser pequeno, pode ser grande, sempre mancha o coração, mas o arrependimento e a confissão purifica o coração. Em contrapartida, o arrependimento e a confissão do pecado purifica o coração. O apóstolo João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus se oferece a si mesmo para perdoar os que sinceramente se arrependem, aqueles que sentem no coração o desejo de mudança, o desejo de renovação, o desejo de uma nova vida. Então, isso parte do coração e isso é o agir de Deus, porque o coração é a fonte da felicidade. Em terceiro lugar, a eliminação. Em primeiro lugar, eu vou repetir, a obediência. Em segundo lugar, o arrependimento. Em terceiro lugar, a eliminação. A pureza do coração também caracteriza o cristão que exerce claramente um único alvo na vida, um único objetivo na vida, ou seja, o reino de Deus. Nós temos que ter os olhos voltados sempre para o reino de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. O coração dividido, procurando agradar um e a outro, procurando agradar a um e fazendo agrado a outro. Isso a servir a dois senhores, como Jesus fala lá em Mateus 6, 24. Isso não agrada a Deus.
Não agrada a Deus, nem agrada o próprio homem. E a humanidade hoje parece que caminha nesse sentido. Faz uma coisa e depois busca agradar a Deus e fica querendo agradar a Deus e servir também a outros deuses. O primeiro grande mandamento de Deus exige uma grande singeleza de coração, singeleza de vida. E o grande mandamento de Deus, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a sua força. Está em Marcos 12, versículo 30. O coração fica concentrado em um só propósito: amar a Deus. O nosso coração deve estar concentrado nesse foco, nesse objetivo: amar a Deus em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que falamos. Nós temos que ter esse objetivo na vida: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas se formos honestos mesmo, se formos honestos, profundamente honestos, nós vamos descobrir que não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Muitas vezes nós buscamos outros objetivos, outras coisas, outras atividades que tira o Senhor do seu trono no nosso coração. E isso traz injustiça da nossa parte com relação a Deus. E nós devemos, ao invés disso, nós devemos buscar cada vez mais o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Outros interesses que surgem no nosso coração, na nossa mente, acabam nos desviando do caminho correto, nos desviando do pensamento relacionado ao reino de Deus. Não é só dinheiro que pode contaminar o coração, como muita gente pensa, pois qualquer outro desejo e motive e que tire a nossa capacidade de pensar em Jesus Cristo e que nos faz afastar cada vez mais do caminho do Senhor, isso desagrada a Deus e isso não é bom para o coração. E isso tem acontecido e nós temos que eliminar isso das nossas vidas, porque o coração é a fonte da felicidade. Jesus prometeu que os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Os santos, então, podem antegozar a alegria da visão de Deus. Nós poderíamos até pensar assim: nós temos alegria no coração de que veremos a Deus. Nós temos alegria no coração de que um dia estaremos diante do Senhor. Nós temos a liberdade, a graça de Deus de antegozar esse momento especial nas nossas vidas. Em contrapartida, os pecadores serão condenados e excluídos da presença de Deus no dia do juízo final. E olha que esse dia está perto. Esse dia está chegando. E nós temos que cuidar do nosso coração. Mas os que têm o coração limpo contemplarão a face do Senhor. Contemplarão a face do Senhor. Certamente, nenhuma recompensa poderá ser maior do que essa. Nada pode se igualar a isso. A ter um coração limpo, a estar na presença do Senhor, a contemplar a graça de Deus. Nada pode se comparar a esse momento tão especial nas nossas vidas. A pureza de coração será coroada pela gratidão, a gratidão transbordante daqueles que no futuro glorioso, no futuro breve, reconhecerão o quanto nosso Senhor Jesus Cristo sofreu para tornar disponível o seu reino a cada um de nós, o seu reino no nosso coração. Que sejamos fiéis a Deus, que sejamos pessoas de coração puro. Vamos buscar purificar cada vez mais o nosso coração. O coração é a fonte da felicidade. O que o mundo está oferecendo hoje é totalmente contrário a uma purificação de coração. Nós estamos assistindo uma grande contaminação do coração. Os meios de comunicação, as conversas, os relacionamentos estão cada vez mais poluindo o coração do homem, poluindo a mente, poluindo tudo que corresponde a um bom relacionamento com Deus, a uma boa comunhão com o Senhor. E nós temos que buscar a purificação do coração. Só lembrando a vocês o que Jesus falou a cada um de nós
nessa noite: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. O que nós temos que fazer é orar. Nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus sabedoria, humildade, perseverança, e cada vez mais, mesmo que tenhamos tropeços, tenhamos erros, alguns pecados, nós devemos pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus sabedoria e humildade para que Ele nos ajude a purificar nosso coração. Eu quero lhe convidar agora para orar comigo. Eu quero orar por você, quero orar por sua família, pelo seu lar, por tudo aquilo que corresponde à sua vida, talvez ao seu ministério. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida neste momento. Vamos orar juntos? Pai bondoso, Pai querido, Deus de amor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, agradecidos por esse momento tão especial, Senhor, em que Tu nos ensina, Pai, através da palavra do Teu Filho Jesus Cristo, o quanto é importante termos o coração puro, Pai, para estarmos diante de Ti, Pai. Ó Deus amado, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, os momentos em que nós desviamos, Pai, nosso caminho de Ti, Pai. Nós desviamos os nossos pensamentos e deixamos nos guiar por um coração impuro, Pai. Ó Deus amado, sonda nosso coração, tira aquilo que não Te agrada, Pai. Visita, Pai amado, cada uma dessas pessoas que estão comigo agora nesta oração, Pai. Visita seu lar, sua família, seus familiares. Toma a frente dessa situação, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. Nós oramos juntos, Pai, nesse propósito. E pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja visitando aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Visitando nossos parentes, nossos familiares, visitando aqueles que vivem numa rebeldia, Pai, de coração com relação a Ti e com relação ao sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Vai ao encontro dos enfermos, Pai. Visita os enfermos, os necessitados, os desamparados, Pai. Estende Tuas mãos sobre eles, Pai. O mundo necessita de Ti, Pai. Nós oramos, Pai. Nós clamamos a Ti, porque somos ovelhas do Teu rebanho. Somos pequeninos, somos frágeis e necessitamos da presença do Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso supremo pastor. Nós oramos juntos nesse propósito, neste momento, Pai, colocando nossas vidas e o nosso coração em Tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê uma noite de paz. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas que eu estou vendo aqui, agradecer a todos de uma forma geral, mas estou vendo aqui Glória Santos Carqueja, Sônia Fernandes, Helena Souza, quem mais? Nerilda, Elisângela está aqui também, deixa eu ver, está passando aqui muito rápido, Elisângela Henrique, Olívia Cordeiro, quem mais aqui? Janduí Herculano, Glaucione Silveira, minha prima também, Deus abençoe. Maria José, Luciana França, Lu França, quem mais? Maria José está aqui também. Quem mais está conosco? Estou vendo aqui, eu estou passando aqui, está um pouco rápido, porque na medida que vai passando vai aparecer Cláudia Ratz, Helena Souza. Tem mais outras pessoas aqui presentes, talvez eu esteja esquecendo. A irmã Luísa Maria, Deus abençoe. Abençoe a todos que estão participando dessa live. Lembrando, mais uma vez, que essa live daqui a pouco vai estar no canal do YouTube. E é o que eu sempre peço, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra, leve adiante essa palavra. Estou vendo aqui também o nome Maria José, lá de Capoeiras. Deus te abençoe, meu irmão. Então, vamos levar adiante essa palavra, vamos levar adiante a palavra de Deus. E lá no canal do YouTube, para quem não se inscreveu ainda, a pessoa vai, se inscreve, participa e leva adiante a mensagem que Deus separou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, um final de semana abençoado. Lembrando que amanhã é o primeiro dia da semana, dia de estar na casa do Senhor, dia de buscar a presença de Deus, continuar na presença do Senhor. Deus nos abençoe, fiquem na paz. Até a próxima oportunidade, no próximo sábado, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos.